Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né, o Deportivo Tátira por 1-0, né, sendo o líder do grupo, né, e a mídia de todo o Brasil, pessoal, fazendo vários elogios ao Flamengo, né, o Flamengo venceu na medida do possível, jogou bem, né, na verdade dominou o jogo, né, claro, aconteceu alguns lances ali que falta de entrosamento, principalmente a parte ofensiva, né, mas na medida do possível, eu acho que o Flamengo venceu bem. Claro, o resultado só foi 1-0, mas quando eu digo venceu bem, não sofreu perigo. No final do jogo teve uma bola ali perigosa, mas nada além disso. E agora o Flamengo volta para o Brasil disputar o Campeonato Brasileiro e depois fazer o seu segundo jogo na Libertadores, né? Mais uma vez uma boa atuação de Juninho, né? Juninho que tá ganhando espaço com o Felipe Luiz. Eu volto sempre a dizer, esse cara aí entrou e ele mostra qualidade, pessoal. Ele mostra que tem visão de jogo, sabe se colocar, participa da jogada, então sem sombra de dúvida é um jogador que pode ter um futuro brilhante aí com o Flamengo, né? Como eu disse, a mídia de todo o Brasil comentando essa grande atuação do Flamengo, né? Apesar dos desfalques, jogou bem, entrou a molecada, mesmo assim não caiu o rendimento, né? Isso aí é importante, né? Para mostrar a qualidade do elenco do Flamengo, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar a final, deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Fechada, cara, o Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid, não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância que o Flamengo não fez, com cruzamentos que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo, enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. O Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco, eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michel acha um passe, depois tem uma finalização, mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado, 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção, não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo para o calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, tinha esquecido do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, é o Plata, Fora que Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial, aí você vem com o Alexandro, e você vem com o Juninho, aí é elenco. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando os caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então, você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros. O Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas. Ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo tendo que
ele deveria ter tido um pouquinho mais de... entrelinhas do Tátira não existia praticamente. Então, né? eu tô esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga, tá, Misha? Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Tátira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. O Flamengo perdeu o jogo? Era um jogo, por exemplo, o Luiz Araújo eu tô achando que o Flamengo tem mais perdeu movimento o jogo, né? pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali para, você ia ter um meia que é mais meia, né? Avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou para cima, porque no fim das contas é o que dá para fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá para dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha cai, Ayrton peça e não tem nada. A única coisa que eu acho é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você está atacando pedra. Não, eu acho que a vitória é ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1. Tem coisa que não é só da linha de 5 da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo... Aí, tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei o Flamengo. Principalmente na Léo Ortiz, nas jogadas, estava muito lento mesmo. Eu olho pro jogo contra o Inter. Eu olho pro jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo. E eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho para o segundo tempo contra o Inter e eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, e é normal no futebol, né? Exato. Então, ali joga melhor e às vezes ligado, perde ou empate. Muito mais ciente que não podia dar mole para o Inter. O Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou, gira para cá, o Calçade falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante para o outro. Aquela circulação que demora quase 1 minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca da linha de 5 da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo Michael, velocidade, e ele é drible
em velocidade, né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também o Bruno é mais, eu Agora, acho. Cebolinha tem mais habilidade. Sim. E Luiz Araújo também. Aí, você tem um adversário que não te permite, você está mais difícil driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim, né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Eu sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula. Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical. Você só acessa. Aí você vai bater na linha o tempo todo. Mas você não acha que faltou mais dos laterais que dos atacantes? Até porque o jogo aconteceu em 1/3 do campo. Porque o seguinte... Estava todo mundo junto ali, cara, se eu vou instalar os 4 atacantes na linha de 5, vai ficar tudo esperando a bola ali. Aí eu vou também despejar nos 2 laterais uma missão fenomenal. Agora, eu acho que você olhando, quando você tem tantos jogadores que atuam pelas beiradas, o jogo dos laterais ele precisa ser redefinido. E o Varela ainda tentou. O Ayrton Lucas nem aí não quis nem saber. Porque eles podiam estar mais por dentro. Né? E aí é uma questão do treinador. Talvez não confie nisso. Mas se eles estão um pouquinho mais por dentro, eles preenchem o setor vazio, que é o meio de campo. Você tem mais espaço, né, para poder acessar os caras que estão na frente. Quando ficam aqui, os laterais presos, os 4 lá, você fala para o Nico de la Cruz e o Pulgar. Pulgar não é o primeiro volante, não é o Pirlo, né? Que vai armar o time. Aliás, talvez isso até pudesse ser discutido, assim, do ponto de vista da necessidade dele. Mas aí eu acho que também é normal você dizer, cara, assim, você está jogando fora de casa com um adversário que em algum momento vai tentar te atacar, como o Tati tentou. Porque é frágil. O Tati é adversário que ele é jogo maroto. Mas eu acho que a escalação... Se você facilitar, ele te pega numa chance. A escalação é consciente dessa fragilidade. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, para mim, não tem muita discussão sobre a escalação. Você não pode dizer que ele não foi para ganhar o jogo. Exato. Ele levou em conta a fragilidade do adversário. Ele fez. Agora, a gente está falando aqui, cada um de uma coisa, e acho que de alguma maneira tudo pode ser somado. Eu não estou olhando para esse jogo, eu estou pensando na Libertadores. Claro. Hoje é um ponto de partida. Né? E esse cenário vai ser um cenário normal, né? Sim. Para o Flamengo. Talvez com exceção da LDU. Mas você na temporada, não só na Libertadores. No próximo jogo, que é em casa, o adversário vai vir assim, paredão. Não, e assim, e mesmo assim, você acha que quando agora o Flamengo for jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Vitória vai querer. O cenário de tantas peças ausentes é que será normal. Porque eu acho que a turma fora resolveria muito desequilíbrio de hoje. Sim. Felipe Luiz, vamos lá. Pois é, pessoal, o Flamengo venceu 1-0, né? Um jogo bastante complicado, um jogo troncado. O jogo, no início do jogo, no início da partida, eu achei o Flamengo muito displicente. O Flamengo viu a fragilidade do adversário, né? E achou que poderia vencer a qualquer momento, né? A verdade é essa, né? Felipe Luiz, para mim, errou de não ter chamado e puxado a orelha dos jogadores, né? Você via Léo Ortiz. Léo Ortiz hoje, para mim, fez uma partida terrível. Não só na parte defensiva, como na parte de ataque, né? Por que eu estou dizendo isso? Ele deu o principal lance para a equipe adversária, né? Levou uma bola nas costas ali que poderia ter feito sofrido o empate. E também muito displicente. Você via ele tocando a bola mal chegava no pé dos jogadores. Ele tocando a bola muito devagar. Diferentemente de Ala, quando entrou. Ala, quando batia na bola, batia forte. Léo Ortiz chutava a bola mal chegava nos jogadores. Era um... Vamos ser realistas. No primeiro tempo, o Flamengo jogou no volume 2. Segundo tempo, deu uma melhoradazinha. Teve as mexidas, que melhorou mais um pouco. Mas eu acho que o Flamengo, claro, é como o Felipe Luiz sempre diz nas coletivas, né? Libertadores é difícil, estreia é difícil. Mas quando você sabe que o adversário é bem mais frágil do que você, pessoal, o Flamengo era para ter entrado, para ter decidido nos 15 primeiros minutos. 15 primeiros minutos era para estar 2-0. Não levar o jogo até o final
1-0, no final do jogo poderia ter sofrido um empate que seria terrível, né? Acho que o Felipe Luiz tem que aprender isso também, né? Mas é claro, né? Libertadores não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Só são jogos difíceis, né? Flamengo líder do seu grupo com 3 pontos. Todos ficaram com 0 e o mais 2 com 1 ponto. Voltar as forças agora para o Campeonato Brasileiro contra o Vitória. E depois, aí sim, o segundo jogo da Libertadores. Mas, volto a ressaltar, pessoal. Volto a ressaltar, né? Muitos desfalques, né? Os principais, eu acho que sentiu falta ali foi lateral direito, Wesley, e também de Gerson, né? Claro, quando joga em casa, quando o Flamengo joga em casa, não sente tanto os desfalques, né? Mas hoje jogou fora. O Deportivo Tátira fez uma linha de 5 ali atrás, então os caras precisavam se movimentar. Pra mim, quem tá mal no Flamengo, pessoal, não sei se vocês perceberam, é Michael, né? Michael não tá aquele cara que a gente tá acostumado a ver, né? Aquele cara decisivo, aquele cara que parte pra cima, faz jogadas individuais, não. Eu não sei se é falta de confiança, não sei o que é que tá acontecendo, mas a verdade é essa, ele não tá bem, não tá bem, né? A gente espera que ele tá tendo as oportunidades, né? No decorrer das partidas, ele volte sua forma física, volte a ganhar confiança, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. O jogador tem que estar confiante, o jogador tem que estar determinado, né? Mas é isso, né? Libertadores, pessoal, também ninguém pode esperar show, não, né? Principalmente quando joga fora de casa. Dificilmente você vai ver uma equipe aí dando show, ganhando, goleando, não existe isso não, pessoal. Libertadores é assim mesmo, jogos difíceis, jogos decisíveis, mesmo o adversário sendo inferior, e vai ser assim até o final, né? A gente espera que de acordo com os jogos, né, o Flamengo vai recuperando seus jogadores, vai melhorando seu desempenho, né? Eu já creio que contra o Vitória o Flamengo vai jogar melhor, né? Até porque o Vitória tem um estilo de jogo talvez até diferente, claro. É um time inferior ao Flamengo também, sem sombra de dúvida. E vai querer apresentar dificuldade, né? Mas eu acho que o Flamengo também tem que centrado, focado. Felipe Luiz tem que puxar a orelha desses caras aí, né? Porque eles entraram num sono tremendo, né? Mas, como eu digo, importante foi a vitória, claro. O desempenho é sempre bom. Não foi um dos melhores desempenhos do Flamengo. A expectativa é que melhor, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube. E até a próxima, pessoal.